Dia, seja muito bem-vindo a mais um programa do Tudo Basquetebol. No programa de hoje vamos fazer o rescaldo daquilo que foi a jornada 10 da Liga Betclic masculina de basquetebol de 2025-2026. Jornada 10 que assinala a primeira jornada do ano civil 2026. Começámos com 3 jogos à mesma hora. O primeiro jogo que iremos falar vai ser então o Imortal contra a União Desportiva Oliveirense. Foi um jogo que dos 3 jogos foi o que terminou em termos de resultado mais perto de uma equipa da outra, mas foi o jogo que começou mais afastado, mais distanciado. A Oliveirense entrou e de que maneira? Acabou por vencer o jogo por 90-97, já referimos, mas entrou e de que maneira? Pois faz um primeiro quarto avassalador onde vence o Imortal por 33-17. Entra na frente no segundo quarto, o Imortal consegue empatar para 21-21 no segundo quarto, depois no terceiro quarto e no quarto quarto vence o Imortal, mas não por vantagem suficiente para conseguir vencer o Oliveirense. O Oliveirense no final do jogo distanciou-se um bocadito e o Imortal acabou por se aproximar depois, mas já parecia impossível. A Imortal aproximou muito, depois o Oliveirense ganhou uma bagagem e depois pareceu impossível. O Imortal muito fez, não acreditou muito o Imortal, acabou por não ser suficiente. Vamos então falar daquilo que foram os bons jogadores desta partida. Do lado do Imortal temos que falar de Keontae Kennedy, muito bem, 25 pontos, 4 ressaltos, 3 assistências, 2 roubos de bola. Também quem teve bem foi Trevon Barnes. Quem teve bem também foi Niles Lane, peço desculpa, fez de facto um grande jogo, dos melhores desta temporada, na minha opinião. Trevor Barnes foi um jogador que não deu o que se esperava neste jogo, ainda não está ao nível que esteve quando veio para o Imortal há cerca de 3 temporadas. Veremos. Avançando então, quem do lado oliveirense esteve bem foi Earl Timberlake e Mikal McIntosh, 2 jogadores com uma performance espetacular. Mikal McIntosh faz 32 pontos, já Earl Timberlake faz 16 pontos, 7 ressaltos, 3 assistências, 3 roubos de bola. É uma performance inacreditável. MVP da partida, Mikal McIntosh, muito bem, experientíssimo jogador. Vamos então avançar a um dos outros jogos que também tivemos, que vai ser o Queluz contra o Sporting Clube Portugal. O Sporting começou este jogo muito na frente, no primeiro quarto, mas o Queluz ainda conseguiu aproximar as contas no primeiro quarto, deixando o 25-28. Lá está. Depois no segundo quarto temos um 19-23, ou seja, o Sporting vence por 4. No terceiro quarto também continua a vencer e foi sempre vencendo até ao fim. Depois distanciou-se e acabou por acabar esta vantagem de 21 pontos. Mas o que nós vimos neste jogo não foi diferente do que vimos nos jogos contra o Oliveirense, contra o Varense, contra o Futebol Clube do Porto, do Queluz. Tirando a diferença maior do resultado. No sentido em que o Queluz jogou muito bem na transição. E isso, neste momento, é a arma do Queluz. O Queluz é das melhores, se não a melhor equipa da Liga a jogar em transição. Não foi suficiente porque não conseguiu impor ritmo defensivo para aguentar as equipas. Lá está, também é difícil pôr ritmo quando joga-se contra equipas como Porto, Benfica, Ovarense, Oliveirense, Sporting. Ritmo na defesa é difícil quando o Queluz consegue fazer parciais contra estas equipas de 10 pontos. Mas não, acaba por não ser suficiente e o Queluz perde. Destaques. Também destacar como foi Luís Magalhães com um bom plano de jogo ofensivo, jogar bastante com o poste Brandon Jones e depois também aproveitar um dos pivôs da equipa do Queluz atualmente, um dos homens-chaves que tem sido Malik Cardanais, também teve muito bem o jogador que veio da Galomar. Vamos então falar dos jogadores que estiveram bem do Queluz, que foram Julius Dixon, 22 pontos, 6 ressaltos, 3 assistências. E também quem teve bem foi Jelani Simmons, já habitual, com 19 pontos, 7 ressaltos. 3 assistências, 3 roubos de bola. Do lado do Sporting, lá está. As figuras foram Brandon Jones, com 20 pontos, 13 ressaltos, e acabou por também ter um roubo de bola, mas também quem teve muito bem foi Malik Cardanais, 15 pontos, 11 ressaltos. Bom jogo por parte destes 2 elementos da equipa leonina. Destacarmos também Claude Robinson, portanto, importantes os postes neste jogo, de facto, com 11 pontos, 11 ressaltos, 6 assistências, também Claude Robinson a jogar a poste baixo. Acabou por ser um bom plano de Luís Magalhães. Gostei bastante da maneira como o Sporting executou este jogo. Próximo jogo então
Sport Lisboa-Benfica contra Jogueira Aveiro-Walden. É um jogo que no final fica marcado ali por duas incertezas de lance. Eu diria três, mas uma delas que não sei significativa, que foi para o lado do Benfica, que era uma bola de fora. Mas duas assim, porque um jogo muito equilibrado. O Jogueira chegou a estar empatado, praticamente empatado no quarto, ali a lutar até o fim do jogo, acaba por perder 81-72. Há ali dois lances que criam um burburinho de serem faltas antidesportivas sobre os jogadores do Jogueira. Normal, faz onde o Jogueira estava a ficar por cima e até podia apanhar e ultrapassar o Benfica. Nomeadamente faltas de Diogo Gameiro sobre Boltong e também sobre Hugo Ferreira. Não iremos comentar a nossa opinião, mas sobre se era falta antidesportiva ou não. Mas o que é facto é que houve esse burburinho. Mas o Benfica, lá está, acabou por ser melhor, independentemente dessas faltas serem ou não serem assinaladas. O jogador depois não pode praticamente desesperar e perder toda a concentração. Quem teve muito bem no Benfica, Alexandre Dziela, 20 pontos, 10 ressaltos, muito bem. Também no Jogueira foi Malik Porter, 23 pontos, 8 ressaltos, 5 assistências. Foi ele que rumou desde o início contra a Maré do Benfica, que estava bem. Foi Malik Porter, logo desde o início percebeu-se que ia ser ele o grande homem de Jogueira. Depois também dizer o bom trabalho do base Hugo Ferreira, enquanto não existe rotação norte-americana, não existe jogador norte-americano para essa posição, o Ferreira tem feito um bom trabalho. Avançando então à próxima partida, Ovarense contra Galitos Barreiro, um bom jogo, onde a Ovarense vence com muito conforto. O único problema foi a lesão de Jackson Storm, que poderá não jogar, tudo indica que não jogará contra o Porto já no dia de hoje. Mas pronto, vamos então falar dos destaques. Dos destaques são mesmo Jackson Storm e Miguel Monteiro. Jackson Storm 10 pontos, 11 ressaltos. Miguel Monteiro 18 pontos, 3 ressaltos, 4 assistências. Portanto, bastante bem os dois jogadores. Do lado do Galitos Barreiro, importante também dizer a volta de Rodstein, que faz um jogo incrível, para highlight, digamos assim, a nível estatístico, 18 pontos, 14 ressaltos, peço desculpa, dos quais 10 foram ofensivos, e 2 assistências e 2 roubos de bola. Portanto, um grande regresso a Rodstein, que lhe desejamos tudo de bom para o atleta e que volte em grande a ajudar o Galitos Barreiro, que bem precisa que tenha um time classificado em tramar o ano 2026. Outro jogo que tivemos, Futebol Clube do Porto contra o Sporting Clube Braga. É um jogo onde o Porto está completo e acaba por vencer então a partida por 19 pontos. Num jogo bem conseguido. Vimos os novos norte-americanos, que foram o Robert Barron Jr. e também o Corey Allen Williams, dos quais quem teve melhor foi o Corey Allen Williams, que faz 16 pontos, 4 ressaltos, 3 assistências, um grande jogo. 6 assistências, peço desculpa, mas independentemente disso, foi um grande jogo para Corey Allen Williams, que fez uma boa estreia. Gostei de ver este jogador a jogar. O jogador que atua na posição de base, para já entra como... parece que vai vir a ser fundamental. Do lado do Braga, quem está bem é Delaney Blaylock, 21 pontos, 3 ressaltos, 4 assistências. Cada vez mais é a estrela da companhia. Entrava em Blaylock em 2026, mas quem entra mal é o Braga. Último jogo então tivemos, jornada partida em 2 dias, e o jogo do dia de domingo foi Vitória Sport Clube contra Vasco da Gama. O Vasco da Gama surpreende e vence o primeiro jogo de 2026. Novo ano, vida nova para o Vasco da Gama, porque ainda só de agora, em tempos até então, só tinha uma vitória, agora tem 2, 84-88. Grande desempenho da equipa vascaína a ir vencer fora. Atenção que o Vasco praticamente joga sempre fora, pois não joga no seu pavilhão, que é o Parque das Camelas, tem jogado em pavilhões emprestados. Mas, independentemente disso, o Vasco é uma equipa, quando há certos jogos onde faz as tripas de coração, e já ouvimos a fazer tanto contra o Jogueira, como agora contra o Vitória, contra o Galitos também venceu. Portanto, é uma equipa que temos que também olhar, e fez o que não andava a fazer. Nós mencionámos no programa anterior, que foi: o Vasco não tem levado os jogos a disputar até ao fim. Neste jogo fala e acaba mesmo por vencer.
Também dizer a lesão que pode ser chata de Jude Shepherd-Hills. Diria que certamente não jogará a próxima jornada. No próximo fim de semana. Espero estar errado. Do lado do Vasco da Gama, a equipa vencedora, a Coyote foi a pedra com 31 pontos de valorização. Espetacular. 23 pontos. 10 ressaltos. Não há ninguém que o pare. Do lado do Vitória Sport Clube, foi Malik Jacobs e também Samuel Pique, os dois homens. Malik Jacobs com 16 pontos, 6 ressaltos, 4 assistências. Samuel Pique 19 pontos e 9 ressaltos, e 11 ressaltos. Também há que destacar que um dos jogadores que eu achei que teve bem foi Chance Jenkins, mas sai muito cedo com a quinta falta. E daí muita inteligência dos homens do Vasco da Gama e do treinador para forçar Chance a fazer a quinta falta, e houve vitória para o norte-americano e aí fica em desvantagem. Muito obrigado pela sua atenção. Este foi o Programador.